Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade à resolução da prova do PAS 3 aplicada em 2019. Estamos falando do programa de 2017, não é isso? Então, fica ligado na resolução, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar dessa resolução maravilhosa, compartilha com teus colegas e vambora, vamos pra tela, sem enrolação, meus queridos. Nós estamos aqui na parte de gravitação, não é isso? Diz o seguinte, a questão, o texto da questão: os satélites de comunicação, em sua maioria, são geoestacionários, né? Ou seja, orbitam ao redor da Terra no mesmo sentido e velocidade de rotação da Terra. Dessa forma, eles parecem estar estacionários em relação a um ponto específico da Terra, o que permite a utilização de antenas fixas apontadas para os satélites, né? Então, isso é uma aplicação que a gente tem hoje e é bastante utilizada, inclusive para a internet. A órbita geoestacionária está localizada na linha do Equador, a uma altitude de aproximadamente 36 mil quilômetros da Terra. Ó, satélite geoestacionário, galerinha. Imagina que eu sou a Terra. Aí tem um satélite aqui, ó. Tem um satélite. Esse satélite, ele gira na mesma velocidade da Terra. Olha que coisa, ó. Ele gira na mesma velocidade da Terra. Então, ele fica sempre apontado para a mesma região da Terra. Eu consigo botar uma anteninha mirando no satélite, né, da Terra para o satélite e trocar informação com esse satélite. Olha que coisa bonita isso, né? O satélite geoestacionário. Bom, aí ele diz o seguinte: tendo como referência o texto precedente, considerando 6 vezes 10 na 6 como o valor do raio da Terra, julgue os itens e faça o que se pede no item que é do tipo B. Item de número 94. Um satélite de massa maior deverá ter velocidade de escape maior para que atinja uma mesma velocidade ou uma mesma posição orbital de um satélite de massa menor. Eu sei lá, professor. Tá errado, meu querido. Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. A gente aprende nas relações que a gente cria dentro da gravitação que, no geral, a massa mzinho, ela é a massa menos importante para os diversos fenômenos que nós estamos analisando ou para as diversas grandezas físicas que nós vamos analisar, né? Tipo a velocidade orbital, né? O campo gravitacional, né? No final das contas, quem importa, importa mesmo, é a massa mzão de quem está gerando, né, essa situação gravitacional. Por exemplo, a massa da Terra é que importa, não é a massa do satélite. A massa do satélite, ela nem aparece na nossa equação, né? Ó, item de número 94, para você que não entendeu nada, eu vou escrever a equação aqui para você analisar comigo. Espera aí. Então eu disse que está errado porque, né? Se você olhar para a equação da velocidade de escape, a equação da velocidade de escape é 2Gzão, Mzão sobre R, opa, e a raiz disso tudo. O que acontece nessa equação, galerinha? Deixa eu até diminuir, que ficou muito grande, eu vou precisar de espaço, né? Para resolver as outras. Essa equação, ela calcula a velocidade de escape. E se você reparar, dentro dessa equação tem duas coisas que são relevantes, né? O R, que tem a ver com a órbita, né? Com a altitude com que esse satélite está sendo posicionado e com a massa mzão, que não é a massa do satélite, tá? Essa massa é a massa da Terra. Se o satélite está ao redor da Terra, é a massa da Terra. Se eu posicionar um satélite ao redor de Júpiter, seria a massa de Júpiter, tá? Se eu posicionar o satélite em torno da Lua, o satélite está orbitando a Lua, então seria a massa da Lua. Não é a massa do satélite, nunca é a massa do satélite, beleza? Então, vamos colocar aqui uma legendinha. Isso aqui seria a massa da Terra e isso aqui seria o raio da órbita.
né? Ou, vamos colocar como raio da órbita. Show de bola? Então, o que eu tô te dizendo é que a velocidade de escape, ela não depende da massa do satélite, inclusive nem aparece na equação, né? A velocidade de escape depende somente da massa de quem está gerando todo esse contexto gravitacional, no caso, a Terra, não é isso? 95. Vamos pro item de número 95. Espero ter sido bastante claro aí na minha explicação. O item de 95, de número 95 diz: para que o período da órbita de um satélite seja reduzido a 1/8 do valor original, o satélite precisa ser movido para 1/4 do seu raio médio original. Bacana, ele falou raio e falou período. Eu, logo de cara, logo de pronto, isso me faz lembrar a lei dos períodos, ou não? Isso me faz me lembrar com certeza a lei dos períodos. Professor, isso não me faz não. Não me faz lembrar nada isso aí, professor. Pois, meu querido, se você estudou gravitação, você deve ter estudado a lei da gravitação universal, né? Que calcula a força gravitacional. Vem de Newton isso. E você deve ter estudado as leis de Kepler. Primeira, segunda e terceira lei de Kepler. E a lei dos períodos é justamente a terceira lei de Kepler, tá? Uma lei extremamente importante para quem vai fazer um vestibular que cobra gravitação. Ó, 95 é simplesmente a aplicação da lei dos períodos. Como é que eu aplico a lei dos períodos, professor? Vamos aprender agora, meu querido. Vamos aprender agora. Então, 95, você lembra da lei dos períodos? Lembro nada. Então, vamos lembrar agora. Período ao quadrado sobre o R ao cubo, né, é igual a um valor constante. É igual a uma constante K. Carinha, o que quer dizer a lei dos períodos? Ela está dizendo o seguinte: imagina que nós temos aqui a Lua orbitando a Terra, beleza? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, pegar o período da Lua, período de translação da Lua, o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. Se eu pegar o raio ali, né, da órbita da Lua, e eu fizer essa razão aí entre os dois, um ao quadrado e outro ao cubo, eu vou descobrir um valor. Vamos supor que esse valor aí que a gente descobriu é 16. 16. Beleza. Aí, se eu pegar um satélite, vamos supor que eu vou pegar um satélite lá do Elon Musk, pegar um satélite dele, e a gente vai medir também o período e o raio, né, médio desse satélite. Galerinha, se você pegar o período de translação do satélite, se você pegar o raio médio dele, vamos supor que a gente pegou um satélite qualquer aí, deu 16 também. Se eu pegar o satélite chinês que está orbitando a Terra, se eu pegar o período de translação dele, dividir pelo seu raio médio ao cubo, 16. Eu estou te dizendo que não importa qual é o corpo que está orbitando a Terra. Não importa qual é o corpo que está orbitando a Terra. Se tu pegar até o quadrado sobre r ao cubo, vai dar sempre o mesmo valor. 16, professor? Não, eu inventei o 16. Mas eu estou te dizendo que vai dar sempre o mesmo valor. Vai dar um valor constante. É claro que se você fizer isso para Júpiter, você vai achar um outro valor. Essa razão vai dar outro valor, sei lá, vai dar 28. Mas todo corpo que você pegar até o quadrado r ao cubo que esteja ali orbitando Júpiter vai dar sempre 28, 28, 28, 28, 28. Um valor constante para aquele contexto gravitacional, beleza? Então, lembre-se disso aí. Essa é a terceira lei, né, de Kepler, a lei dos períodos. E o que ele está propondo? Ele está propondo o seguinte: olha, ele quer que o período de translação caia 8 vezes, que ele seja 1/8 do original, não é isso? Vamos ler? Ó, ele quer que seja reduzido, né? Ele quer que seja reduzido a 1/8. Então, o que eu vou anotar aqui? Eu vou anotar o seguinte, ó, a questão está propondo que o período, vamos chamar de B, que o período B, na situação B, seja 8 vezes menor do que o período A, que era o período inicial,
beleza? O período que se tinha. Então ele vai ter sido reduzido em 8 vezes. Show de bola? E aí ele tá falando, ó, para que isso ocorra, o que vai acontecer com o raio? Ele propõe que o raio B vai diminuir 4 vezes. Eu não sei, vou olhar, né? Ó, ele propõe que o raio ele vai ter que ser diminuído, tem que ser movido para 1/4 do original. Eu não sei, eu vou verificar, beleza? Então vamos fazer esse cálculo aqui. Como é que fica a aplicação da lei dos períodos nessa situação, professor? Vai ficar assim, ó. Período A, RA, o R é ao cubo, o período é ao quadrado. Do outro lado, período B, RB, ao cubo e ao quadrado. E aí agora a gente vai substituir as relações que a gente conhece. Quais relações a gente conhece, professor? Vamos ver. Ó, aonde tem TA, onde tem TB, eu posso colocar TA sobre 8, por exemplo, né? Ou se você quiser reescrever isso aqui, ó, você acha que vai ficar melhor de substituir? Vamos fazer assim, ó. Pega esse carinha aqui e escreve assim. TA é igual a TB vezes 8. Passo 8 multiplicando, beleza? Tá dividindo, passa multiplicando. Aí, o que acontece? Onde tiver TA, tu vai colocar isso aqui. Então, onde tiver TA, vai colocar aquele valor ali. Vamos lá. Então, no lugar de TA, nós vamos colocar TB vezes 8. Isso aqui está ao quadrado, tudo isso aqui está RA ao cubo. E aí, o que eu vou ter do outro lado? Do outro lado, eu vou ter TB ao quadrado sobre RB ao cubo. Aí, o que vai acontecer aqui? Você tem que lembrar que o TB está ao quadrado e o 8 também. TB ao quadrado. Aí, o 8 vai estar ao quadrado. 8, não sei se eu deixo ao quadrado aqui, vou colocar 8 ao quadrado. Pronto. Professor, que você não coloca logo 8 vezes 8, 64? Não, porque eu não vou colocar aqui não. Depois eu vejo se vale a pena. Tá, vale a pena eu coloco. Aqui, RA ao cubo. Isso aqui tem que ser igual, peraí. Isso aqui, esse TB tem que ser igual a o TB do outro lado ao quadrado sobre o RB ao cubo, beleza? Então, a gente já consegue até fazer alguma simplificação aí, ó. A gente consegue perceber que esse TB aqui cancela com esse TB, né? Os dois estão do lado de cima ali, né? Multiplicando e coisa e tal, então cancela. Aí ele quer saber o quanto que tem que ser o raio final em relação ao inicial. Então, eu vou isolar o RB. Então, vou passar o RB lá para cima, beleza? Então, ó, o RB que está dividindo, eu vou passar lá para cima. O RA que está dividindo, vou passar lá para cima. Então, vou passar os dois para cima, mas cruzando ali os lados, beleza? Aquela matemática, aquela álgebra básica que tu está acostumado. Então, ficou 8 ao quadrado. O RB vai passar multiplicando, ok? O RA também vai passar multiplicando, só que do outro lado cancelou o TB ao quadrado. Ele não existe mais, né? É 1. 1 vezes R ao cubo é R ao cubo, beleza? Aí, como é que ficou essa brincadeirinha aí? Como é que ficou essa brincadeira? Esse 8, ele vai passar dividindo, professor. Vai passar dividindo. Então, RB ao cubo é igual a RA ao cubo sobre 8. Aí, o que tu faz agora, meu querido? Só esse cubo aí passa em forma de raiz, né? Passa. Ah, não, professor, só pode fazer isso se for raiz quadrada. Não, pode fazer isso aqui também, meu querido. Sem problema nenhum, tá? Sem estresse. Pode vir que vai dar certo. Vem comigo, tio. Pera aí, que o teu professor tá com toque e não tava conseguindo e não tá conseguindo fazer uma raiz que preste. Ah, eu já sei porque eu não tava conseguindo fazer uma raiz que preste. É aí, ó, a minha cara no meio da questão. Peraí. Deixa eu fazer melhor. Sai daí, ó. Tá atrapalhando. Rapaz, o que é isso? Tu não sabe escrever não, professor? Rapaz, eu queria saber. Ó, RA ao cubo sobre 8. Escrevi umas 10 vezes.
Não ficou bom, mas vai ficar assim. Só que você tem que ter o cuidado porque a raiz que tinha antes não era uma raiz quadrada, era uma raiz cúbica. Então, ó, aqui é o cubo, tá? É, papai, cuidado. E aqui é 8 ao quadrado, beleza? Só pra gente não, não confundir as coisas. Como é que vai ficar isso aí, professor? Ah, galerinha, isso aqui vai ficar assim. Nós podemos reescrever tudo isso tirando o RA da raiz, porque o RA ele está ao cubo, né? Então eu posso tirar esse RA da raiz. Esse 8 ao quadrado, eu posso trabalhar esse 8 ao quadrado também, né? 8 ao quadrado é 64. E se você tirar a raiz cúbica de 64, será que 64 tem raiz cúbica, professor? Será? Cara, se você fizer 4 vezes 4, vai dar 16. Se você fizer 16 vezes 4, vai dar 64, não vai? Hum, professor, então peraí. Vamos fazer isso aí, ó. Vamos reescrever isso aí. RB é igual a RA ao cubo sobre 64. Tira a raiz desse negócio todo, professor. Vamos tirar a raiz disso aí tudo. Nós estamos falando de uma raiz cúbica, só que aí, ó, eu vou te ajudar a reescrever isso aqui. Tu pode escrever assim, ó, RA ao cubo. Pode reescrever RA ao cubo sobre, no lugar de escrever 64, cara, tu pode escrever 4 ao cubo, sabia? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vai dar, né, 64. 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 4, 64, ok? Então, tu pode simplesmente escrever 4 ao cubo igual a 64. Show de bola? E aí, vai ficar legal, por quê? Porque na hora de reescrever isso aqui, a gente consegue perceber facilmente que o RA e o 4, né, ao cubo vão sair dessa raiz cúbica aí, beleza? Então, o que que eu vou ter aí? Eu vou ter que RB vai ser RA sobre 4. Show de bola? Não sei se eu dei muita volta, se vocês iam conseguir fazer isso facilmente, né? Se vocês conseguiam ter esse vislumbre rápido e tal. Mas enfim, tá aí. Beleza? Essa é a matemática do negócio. Então, o raio médio de B teria que ser reduzido, né? Em quatro vezes em relação ao raio médio original mesmo. É isso mesmo. Quer dizer que o item estava certo, professor. Professor, tu teve que fazer esse negócio todinho aí para chegar no resultado? Galera, não é difícil não, tá? Isso aqui é o feijão com arroz da terceira lei de Kepler, tá? Da lei dos períodos. Então, quem está acostumado em fazer as leis, quem está acostumado em fazer lei dos períodos, quem está acostumado a fazer isso aí, consegue resolver essa questão com agilidade. Quem nunca fez nenhuma questão sobre a lei dos períodos, é claro que vai ter dificuldade, né, galerinha? Mas é uma questão de falta de treino. Então, pela falta do treino, acaba que você realmente, né, tem dificuldade de realizar alguns procedimentos aí dentro da álgebra que envolve os quadrados e os cubos dessa situação, beleza? Espera aí que o teu professor está tentando mover para baixo um pouquinho para ficar melhor depois, na hora que eu salvar as nossas anotações, beleza? Tá aí. Bom, se você entendeu, eu vou ao próximo. 96 diz o seguinte: o módulo da aceleração centrípeta sobre o satélite será máximo no afélio e mínimo no periélio. O que é afélio e o que é periélio, meu querido? Isso tu sabe, isso tu sabe. Eu tenho certeza. Você está estudando gravitação, tu tá fera demais na gravitação. Afélio, afastado do hélio. Periélio, perto do hélio. Mentira, não tem nada, eu tô só falando aqui bobeira, tá? Piada. Ó, afélio é a região mais afastada do Sol, né? Na órbita que a Terra
desenvolve, por exemplo, em torno do Sol. Imagina, a Terra está girando em torno do Sol. Aí tem o que a gente chama de afélio. O que é o afélio? É a região mais distante que a Terra se encontra do Sol. O que é o periélio? É a região mais próxima que a Terra se encontra do Sol. Mas eu posso ter também um satélite em torno da Terra. E para aquele satélite também vai existir afélio e periélio. Afélio seria a região mais próxima que esse satélite se encontra, mais afastada, perdão. Afélio é a região mais afastada que esse satélite se encontra da Terra. E periélio é a região mais próxima que esse satélite se encontra da Terra, beleza? Então, só para a gente lembrar do que é periélio e afélio. Ok. E aí ele quer saber sobre a aceleração centrípeta, onde que ela vai ser maior e onde que ela vai ser menor, beleza? Então vamos relacionar a aceleração centrípeta com a equação dela. Você sabe a equação da aceleração centrípeta? Ah, professor, eu sei. Claro que eu sei. Eu estudei movimento circular uniforme, né, lá na primeira série e eu aprendi, professor, nunca mais esqueci. Pronto. Então, ó, se você aprendeu a aceleração centrípeta, você aprendeu que a equação da aceleração centrípeta nada mais é do que v ao quadrado sobre r, não é isso? Então, isso quer dizer o seguinte, que se você tem um movimento de velocidade constante, por exemplo, né, velocidade constante, e aí você analisa a aceleração centrípeta em torno, né, do raio, o que você percebe? Que eles são inversamente proporcionais. Você percebe aí que quanto maior for o raio, menor vai ser a aceleração centrípeta, e quanto menor for o raio, maior vai ser a aceleração centrípeta. Eles têm um comportamento de inversa proporção entre si, ok? Professor, por que que isso é importante analisar? Porque o que que acontece, galerinha? Ó, quando eu estou falando do afélio, o raio da órbita no afélio, na região de afélio, né? É um raio que é bem maior do que o raio médio numa região de periélio. Então, é maior, vamos dizer assim, do que na região de periélio, ok? E aí, o que que acontece? Se a gente analisasse, então, a aceleração centrípeta no afélio, ela não é maior do que no periélio? O raio não é maior? Se o raio é maior, a aceleração centrípeta ela tem que ser menor no afélio. São inversamente proporcionais. Se o raio é maior, a aceleração ela é menor, ok? Do que a aceleração seria no periélio. Show de bola? Conseguiu pegar a ideia? Será que eu fui claro aí? Então, ó, essa seria a resposta da questão, ok? O item, portanto, está certo ou errado? A aceleração centrípeta no afélio ela é menor. Vamos ler? O módulo da aceleração centrípeta será máximo no afélio. Errado, não é máximo no afélio, é mínimo. Ela é a menor, tá errado, tá? Aqui estava certo e no 96 está errado, ok? Portanto, vamos para o próximo item de número 97. Carinha, item de número 97 diz o quê? Ele diz o seguinte: calcule a razão entre a aceleração da gravidade na superfície da Terra e a aceleração da gravidade na distância do satélite geoestacionário, né? Que foi dito lá no texto. Após efetuar o cálculo solicitado, despreze para marcação no caderno de resposta a parte fracionária do resultado final, caso exista. Ok. Lembre-se que nas questões do tipo B é bem importante ficar atento se ele está pedindo em uma unidade de medida específico, se está pedindo em alguma potência de 10 específica, se ele está pedindo em notação científica, se ele está pedindo para multiplicar ou dividir por 10, por 100, por 1000, sei lá. Então, é muito comum isso acontecer nas questões do tipo B. Aqui ele não pediu nada, ele só pediu para calcular a razão. Então, bora para a razão. Garinha, ele quer a razão de quem em relação a quem? A razão da aceleração da gravidade na superfície da Terra. Superfície da Terra. Em relação à gravidade na distância que o satélite se encontra. Ok. Então, olha o que ele está pedindo para a gente. Item de número 97.
Vou escrever o que ele pediu. Ele pediu o seguinte: qual é a aceleração da gravidade? Qual é a aceleração da gravidade, que eu chamo de G, pode ser? G? Na superfície da Terra em relação ao G na altura que o satélite se encontra. Posso calcular? Sim. Fica bacana assim? Fica, né? Professor, mas como que eu vou calcular a gravidade? Porque a gravidade na superfície da Terra é 10, né, professor? Não, calma, meu querido, não se adianta assim, não se emociona não, vai devagar. Ó, se você lembra, a aceleração da gravidade, quando a gente está falando de gravitação, né, o campo gravitacional, ele pode ser calculado assim, ó, G mzão sobre R ao cubo, ok? Então, tá aí. Como que se calcula esse G? Professor, peraí, então você está dizendo que tem GMR aqui, e embaixo tem outro GMR? É isso mesmo. É isso mesmo. Beleza? Então, olha o que tu vai ter que fazer. Vai ter que fazer o seguinte: o G na superfície da Terra, o G do satélite, o G do satélite. Quanto que é o G na superfície da Terra, professor? Olha, meu querido, o G na superfície da Terra, tu vai ter que calcular assim: G mzão sobre R ao quadrado. Só que aí tu vai ter o cuidado do seguinte: o que que muda de uma equação para outra? Essa massa não é a massa do satélite, essa é a massa da Terra, tá? Essa é a massa da Terra. Então, esse Gzão e o Mzão nas duas equações que vai aparecer aí são iguais, tá? Você não tem dois Gs, então você vai ter duas equações. Você vai ter equação de cima e equação de baixo. Só que aqui é o que muda, porque esse aqui vai ser o raio da órbita, né? Então, deixa eu tentar representar isso aqui de uma maneira que você consiga entender o que está acontecendo. Ó, vou desenhar aqui a Terra, tá? Terra. Aí eu vou desenhar que em volta da Terra nós temos um satélite. Em volta da Terra nós temos um satélite que está orbitando a Terra. Ok? Então, vou posicionar aqui mais ou menos no meio. Aí, o que que acontece? Vamos desenhar aqui, ó. Terra. Ok? E aí eu vou desenhar aqui um satélitezinho. Que nós temos, por exemplo, um satélite, ok? Professor, isso é um satélite? É? Era para ser. Finge que é. Tá aí meu satélite. Professor, isso tá meio feio, não tá não? Tá meio feio não, tá feio. Tá um feio inteiro mesmo. Então finge que isso aqui é um satélite. Ó, vou colocar a legenda para tu não ter dúvida que isso é um satélite. Pronto, tá aí. Satélite. O que acontece, galerinha? Repara, o satélite está orbitando a Terra. O raio da órbita do satélite, o que é o raio da órbita do satélite? Vou desenhar aqui, ó, o raio da órbita do satélite é esse bicho aqui, ó. É do centro de massa da Terra até, né, o centro de massa do satélite lá. Isso aqui é o que a gente define, tá? Como o raio da órbita do satélite, ok? Só que dá uma olhada aqui. Você concorda que um pedacinho desse raio aí, ele na verdade é o raio da Terra, ó. Um pedacinho desse aqui é o que a gente chama de raio da Terra, daqui até aqui, raio da Terra. Vou chamar de RT, pode ser? Raio da Terra, RT. E aí o que acontece? E aí o raio do satélite, RS, tá bom? Da órbita do satélite. E aí o que acontece? Essa diferença de tamanho aqui, ó,
Isso aqui, galerinha, é a altitude que o satélite se encontra em relação à superfície da Terra, que ele falou altitude, né? Então, esse carinha que eu estou desenhando de verde, que a gente chama de altitude, ok? Então, altitude. Que lá no texto, se você notou lá no texto, ele nos disse quanto que vale a altitude, ele também nos disse quanto que valia o raio da Terra. Então, ó, a altitude, ele falou que era de 36 mil quilômetros. 36 mil quilômetros. E ele falou que o raio da Terra, né? Esse raio RT da Terra, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vou fazer assim, ó. Deixa eu posicionar aqui. Terra. Deixa eu posicionar. Eita. Não queria mexer nela. Deixa eu posicionar esse carinha aqui. Raio da Terra. E aí, o raio da Terra, ele falou que era de 6 vezes 10 na 6 metros, tá? Lá no texto, ele nos deu essas informações aí. Você quer voltar no texto? Então, vamos voltar lá no texto só para você perceber que eu não estou inventando nada. Foi tudo dado no texto, tá? Tá aí, ó. Altitude. Beleza? Raio da Terra. Tudo anotadinho aí. 36 mil quilômetros, 6 vezes 10 na sexta. Aí, galerinha, o que que acontece? Se a gente fosse calcular, o raio da Terra já foi dado. O raio da Terra está bem aqui, ó. É o RT. Na superfície da Terra, eu tenho o próprio raio da Terra, né? Ó, na altura da superfície da Terra, eu tenho o próprio raio da Terra para calcular a aceleração da gravidade nessa altitude, nesse R, né? É o raio da Terra. Agora, na altitude com que se encontra o satélite, aqui é o R do satélite. Para eu calcular, né, a gravidade na altitude do satélite, o R do satélite. Como é que eu vou calcular o R do satélite? Porque o RT eu sei. Ah, professor, o R do satélite é o RT mais a altitude. Pronto, é isso. O R do satélite é a soma dos dois mesmo. Vamos colocar ele aqui nesse cantinho aqui. Então, esse RS que a gente precisa descobrir, que a gente não sabe. O RT a gente sabe. O que é o RS? É o raio da Terra mais a altitude. Beleza? A altitude, você tem que ter o cuidado que ela está em quilômetros, né? Porque a gente tem que colocar isso aqui em metros. O que eu sei sobre o quilo? Quilo, meus queridos, se você não sabe disso, quilo, ele nada mais é do que uma potência de 10, que é 10 na terceira. É uma potência que equivale a 1000, beleza? Então, quando eu falo 1 quilograma, é esse mesmo quilo aí. 1 quilômetro, 1 quilonewton é o mesmo quilo, 10 na terceira. 1.000 gramas, 1.000 newtons, 1.000 metros, beleza? Então, 36 mil vezes 10 na terceira metros, ok? Então, tá transformado em metros. Ó, aí vai ficar assim, raio da Terra, 6 vezes 10 na sexta, mais a altitude, 36 mil vezes 10 na terceira. Para eu somar esses dois valores, eu preciso que eles estejam os dois na mesma potência de 10. Para colocar eles na mesma potência de 10, eu vou trabalhar esse carinha aí, o 36 mil. Ó, eu vou tentar deixar, no lugar de 36 mil vezes 10 na terceira, alguma coisa vezes 10 na sexta, para ficar igual a potência de 10 do 6 vezes 10 na sexta. Então, eu vou pegar aqui, essa vírgula que está depois do, né, 36 mil, vou andar uma casa, duas casas, três casas. Vou colocar essa vírgula bem aqui. Quando eu ando três casas para a esquerda, eu somo 3 no expoente, né? E aí ficou assim, ó. 6 vezes 10 na sexta, mais 36,0, né? Porque eu estou colocando bem aqui, ó, entre o 0 e o 6, a vírgula, vezes 10, 3 mais 3, 6. Pronto. Professor, mas tu não passou para notação? Não passei para notação. Eu não quero deixar em notação, eu quero deixar o 36 com a mesma potência de 10 do 6. É isso que eu quero. Por quê? Porque agora tu pode colocar as potências de 10 em evidência e somar só quem não é a potência de 10. 6 mais 36 e o 10 na sexta ficou em evidência, do lado de fora.
Aí isso aqui vai dar quanto? 6 mais 6, 12. 30 mais 12, 42. 42 vezes 10 na sexta metros. Pronto. Então, galerinha, quer dizer que eu tenho o valor agora do raio do satélite, o raio da órbita do satélite, né? O RS. Eu sei o RT e eu sei o RS, agora é só substituir. Detalhe, eu tenho uma divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não é assim? Então, GM sobre o raio da Terra ao quadrado. Quanto que é o raio da Terra ao quadrado? Vamos colocar? É 6 vezes 10 na sexta ao quadrado. Aí, eu vou multiplicar pelo inverso da outra. O inverso da outra é o raio dividido. Vou fazer passo a passo, meu querido. Você tem mais dificuldade. Eu vou tentar ser mais devagar aqui, para te ajudar. Ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos fazer o inverso da segunda, é o raio do satélite ao quadrado sobre G mzão. O que que acontece? Esse carinha aqui cancela com esse aqui, não é isso? E o que que ficou? Multiplica quem sobrou em cima por quem sobrou embaixo. Então, o G na superfície da Terra, dividido pelo G na altura que o satélite se encontra, vai ser, quando simplifica e cancela, fica 1. 1 vezes RS, RS. 1 vezes RT, RT. Aí agora a gente coloca os valores. RS é 42.000, não é isso? Ou, perdão, 42 vezes 10 na sexta ao quadrado. E aqui ficou 6 vezes 10 na sexta ao quadrado. Tu não pode esquecer do quadrado para não dar zebra, beleza? Bom, se a gente for resolver isso aí, como é que vai ficar? Tu vai pegar 42 e elevar ao quadrado, beleza? Tu vai pegar o 6 e elevar ao quadrado para a gente poder descobrir. Então, vai ficar assim, 42 ao quadrado, 1.764. 10 na 6 ao quadrado, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. 6 vezes 2, 12. Dividido por 6 ao quadrado, 36. 10 na 6 ao quadrado, multiplica os expoentes. 6 vezes 2, 10 na 2, ok? Aí, tu vai ter que dividir na calculadorinha da mão, embora nesse ano tu pudesse usar, né, a calculadora, então, tinha calculadorinha lá até 2019, né? 1.764 dividido por 36, tu vai achar 49. 49. Repara que 10 na 12 ia cancelar com 10 na 12. Então, a razão que tu encontrou é 49. Como que você deve marcar no gabarito? Você está diante de uma questão de CDU, então é 0, 4, 9, centena, dezena e unidade. Ok? Então, tu teria que marcar isso aqui no caderno de resposta. 049. Show de bola? Espero ter sido claro nas minhas explicações. Eu sei que essa era uma questão que dava um pouquinho mais de trabalho, que tu tinha que enxergar essa relação que está bem aqui no cantinho que eu estou tampando. Olha aí, ó. Essa relação aqui do raio do satélite, que é a altitude que ele se encontra mais o raio da Terra. Isso é o raio da órbita do satélite, não é isso? Aí tu tinha que dividir a equação da gravidade na superfície pela gravidade na altura que o satélite se encontra, na altitude que ele se encontra. Tem uma equaçãozinha para isso, né? Gmzão sobre r ao quadrado. Essa equação vem lá da lei da gravitação universal, né? Então, era uma questão que dava um pouquinho mais de trabalho. E as outras questões aí, elas já foram, talvez, mais fáceis. Ok? É isso, meus queridos. Espero ter sido bastante claro. Se você ficou com dúvida, pode deixar um comentário que eu possa até gravar outro vídeo, quem sabe,
resolvendo um detalhezinho que você ficou com dificuldade, ou eu posso colocar uma explicação ali, fazendo uma abordagem diferente, digitado mesmo para ser talvez mais rápido, beleza? Deixa aí o teu comentário se você gostou, não gostou, se você ficou com dúvida, se você quer alguma prova diferente aí para eu resolver. Um forte abraço para vocês e até a próxima resolução. Tchau, tchau.